Abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 4 do livro de Atos. Nós vamos ler os versos 29, 30 e 31. Atos, capítulo 4, a partir do verso 29 até o verso 31. Os apóstolos e os primeiros cristãos desse período, do início da história da igreja, tinham passado por um momento muito difícil, depois de um testemunho vibrante de Pedro e João diante do Sinédrio. Eles foram aprisionados. E quando foram soltos e voltaram para o convívio daquela pequena igreja que havia começado com 120 pessoas e depois passara pelo dia de Pentecostes, com mais 3.000 pessoas se agregando, e agora ela em pleno desenvolvimento, e justamente porque estava em pleno desenvolvimento, estava agora passando as suas primeiras agruras, as suas primeiras perseguições, as suas primeiras adversidades. E logo depois de uma grande adversidade, como a prisão de Pedro, João, então os discípulos e os apóstolos se reuniram e começaram a orar. E esta é uma parte final da oração da igreja naquele período de grandes tribulações, as primeiras tribulações da igreja. E no verso 29, a oração que estavam fazendo termina dizendo assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo, do teu ungido, no hebraico do teu Messias, no grego, no teu Cristo, servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Ora, em 2001, eu estive falando numa igreja lá em São Francisco, no estado da Califórnia, no Rio de Janeiro, na igreja onde nosso irmão Gustavo, nossa irmã Esther e a família congregam há anos, já residindo lá nos Estados Unidos. Vocês sabem que São Francisco é uma cidade que de vez em quando tem terremotos e ainda estão esperando aquele que é chamado o Big One, o terremoto dos terremotos. O terremoto que vai devastar a cidade toda. Há essa perspectiva, essa expectativa. Alguns estudiosos do assunto afirmam categoricamente que mais cedo ou mais tarde São Francisco vai passar pelo mais terrível dos seus terremotos. Mas a questão do terremoto em São Francisco é uma questão já que está na cultura das pessoas. As crianças, desde cedo, aprendem o que fazer na escola, aprendem o que fazer em casa. As famílias deixam as mochilas, que são chamadas as mochilas de emergência. As famílias são treinadas a onde se esconder, onde se colocar quando o tremor de terra começa. E às vezes eu falava com o Gustavo, eu dizia: Gustavo, eu não sei como é que vocês conseguem viver em paz, sabendo que pode ter um terremoto aqui qualquer hora. Aí ele falou: eu que não sei como é que vocês conseguem viver em paz, sabendo que uma bala perdida vai pegar vocês qualquer hora. Mas tem uma coisa lá em São Francisco, que é um simulador de terremoto, que é para os turistas, ou para a gente que nunca passou por terremoto. Então você vai para aquele simulador, você paga a entrada e você é colocado numa câmara que possui lá uma tela 3D mostrando exatamente tudo o que acontece quando o terremoto ocorre. Só que o lugar que você está também tem uns efeitos especiais, que o terremoto acontece lá na tela e vai acontecendo onde você está, e o piso que você está começa a tremer. E eu não estava preparado para isso, eu fui só para ver as cenas, mas eu não sabia que o chão ia começar a tremer. E quando o chão começou a tremer, eu falei: meu Deus, que coincidência, está tendo um terremoto exatamente na hora que a tela está mostrando esse negócio. E me agarrei naquilo. Mas a coisa breve, só para você sentir um pouquinho o gosto da aventura do que seria morrer num terremoto.
O texto que nós lemos fala de um terremoto, de um pequeno tremor, que aconteceu no exato momento em que a igreja estava reunida e orando. E o texto que lemos nos mostra que, muitas vezes, Deus precisa fazer a terra, o solo em que nossos pés estão instalados, tremer. E o texto nos mostra que Deus, pela sua graça, pela misericórdia, quando quer firmar ainda muito mais nossos passos, quando quer tornar-nos muito mais resistentes, quando quer fazer a gente muito mais confiante, quando quer fazer com que a gente seja realista e saia do mundo das ingenuidades, das falsas esperanças, quando que Deus quer que a gente amadureça, cresça, vire adulto de verdade, sem as criancices e as meninices da vida, e as infantilidades do coração. Quando Deus quer nos preparar para uma grande obra, quando Deus quer nos preparar para usar de uma forma diferente, quando Deus quer fortalecer o nosso caráter, quer aumentar a nossa visão, quando Deus quer que a gente transite da fé teórica para a fé prática, porque seguir a Jesus não é ter fé teórica, é justamente transitar da área da fé teórica para a fé prática. Quando o Senhor quer que nós aprendamos a não só ouvir os ensinos da sua palavra, mas a colocá-los em prática, quando o Senhor quer afinar em nós algumas qualidades, algumas virtudes, que Ele sabe que serão boas para nós mesmos e para as pessoas que convivem conosco. Quando o Senhor quer realizar alguma coisa especial na nossa vida, Ele faz aquele chão que a gente está firmemente instalado, achando que aquele chão não vai mover nunca, achando que aquilo é a maior segurança que a gente pode ter, achando que aquilo foi o melhor que a gente conquistou, achando que aquilo é resultado do nosso grande esforço, da nossa grande dedicação, da grande obra que nós estamos realizando com nossas forças e com nossos corações. Aquele chão que às vezes a gente constrói para a gente mesmo, aquele chão em que a gente bota os pés e não quer mais tirar os pés dali, porque está muito bom assim, porque sempre foi desse jeito. Aquele chão, Deus às vezes faz tremer e desinstala a nossa segurança, desinstala a nossa comodidade, desinstala os nossos sonhos ingênuos. Deus às vezes mexe, sim, nesse chão que a gente acha que está muito seguro e muito firme. Deus mexe, sim, para mostrar que há coisas muito mais firmes, muito mais seguras, muito mais realizáveis, muito mais sérias, muito maiores, muito mais altas do que aquilo que a gente está acostumado a viver. E aí Ele vem e mexe na terra. Mexe na terra e a gente perde o rebolado. A gente se desequilibra, a gente se destoa, a gente perde a estabilidade, a gente fica perdido. Dá uma reviravolta na nossa vida. E Deus vai mexendo naquela terra para mostrar que aquela terra não é a única coisa firme que existe no mundo, que a única coisa firme que realmente existe nesse mundo, que a única coisa segura onde nós podemos botar os nossos pés, não é qualquer chão que nós possamos erguer para nós mesmos, mas é a graça e a misericórdia do Senhor.
E aí, quando a gente pega o que estava acontecendo aqui com os discípulos, a gente começa a compreender por que é que Deus mexeu a terra deles e por que é que Deus mexe a nossa terra. Por que é que Deus, às vezes, pega um país inteiro e estremece a terra desse país inteiro e faz a gente se desequilibrar todo. Por que é que Deus, às vezes, numa igreja que acha que está fazendo tudo direitinho, está ali encaixotadinha direitinho, Deus mexe a terra dessa igreja. Como estava mexendo na igreja primitiva. Depois daquela grande vitória no dia de Pentecostes, olha que coisa fantástica que aconteceu ali. Aquele grupinho que estava escondido dentro de uma casa, com medo de tudo, depois que Jesus Cristo ascendeu aos céus. Aquele grupinho, no dia de Pentecostes, se reuniu, o apóstolo Pedro começa a pregar. De repente o Espírito de Deus se faz presente, como nunca tinha sido antes. Durante todo o Antigo Testamento, o que aquela gente conhecia era o Espírito vir, usar um profeta e se retirar. Veio o Espírito sobre mim, e veio o Espírito do Senhor e disse. Mas daquele jeito como estava acontecendo, o Espírito Santo descendo sobre a igreja e se instalando na vida daquelas pessoas, e aquelas pessoas tendo sensações que nunca tiveram antes, e vendo coisas que nunca viram antes, mas principalmente aquele grupinho acuado, intimidado, temeroso, começou a ver 1, 2, 10, 100, 500, 1.500, 2.000, 3.000, dizendo: alguma coisa aqui está acontecendo comigo. Eu quero esse Jesus, eu quero ser batizado em nome dessa fé. E aí então eles saíram de lá, enluarados, ensolarados, eles saíram de lá com uma alegria enorme, comentando entre si: agora a coisa vai, agora a coisa vai. O Espírito de Deus está conosco, agora ninguém mais segura a gente. Ninguém mais segura a gente. E aí a coisa começou a reverter. Começaram a ser perseguidos, começaram a ser presos, começaram a perder os bens e alguns começaram a perder a vida. E os líderes da igreja, os apóstolos que normalmente estavam à frente de todas as coisas, Pedro e João, os líderes foram presos. E aí cria aquela crise na cabeça das pessoas que elas começam a dizer: se Deus permite acontecer isso com gente como Pedro e João, o que é que vai ser de mim? Se gente como Pedro e João passa esses problemas, se gente como Pedro e João passa essas adversidades, se gente que mantém a vida no altar, que se mantém em oração, que foi escolhido por Jesus, que viveu com Jesus 3 anos, que viram Jesus ressuscitados, se essa gente está sendo presa, está sendo perseguida, está perdendo, o que é que vai ser de mim? E essa insegurança se estabeleceu na igreja toda. E aí, quando Pedro e João foram soltos, a igreja reunida para agradecer aquilo, eles começaram a orar. E foi nesse momento, foi aí, nesse momento, que a terra tremeu. Porque Deus, quando quer mostrar algumas coisas para a gente, que estão muito além da nossa vista, Deus faz a nossa terra tremer. E quando a terra tremeu, muita coisa ali aconteceu. Por que é que Deus fez aquela terra tremer? Ali, na experiência dos apóstolos, porque que aquele mini terremoto aconteceu, o que é que Deus queria mostrar para eles? E digo mais, o que é que Deus quer mostrar para a gente? E digo mais, precisamos que Deus faça a nossa terra tremer, se for para que essas mesmas coisas aconteçam na nossa vida. E digo mais,
Precisamos que Deus faça a terra dessa igreja tremer, se nós desejamos que as mesmas coisas aconteçam nessa igreja. E digo mais, precisamos que Deus faça a terra desta igreja tremer quando ela se prepara para os seus 80 anos de história, se for para mexer com nossas vidas e garantir que esses 80 anos foram só o começo de tudo que Ele tem preparado para essa história. O que é que aconteceu com eles lá? E o que é que pode acontecer com a gente? Em primeiro lugar, a terra precisou tremer ali, porque havia medo. Medo. Pedro e João, como eu disse, presos, os discípulos perseguidos, aí começou a se instalar no coração dos discípulos medo. O mesmo medo que se instalou no coração dos apóstolos no meio daquela tempestade. Enquanto Jesus dormia, veio a tempestade no lago de Genezaré, as ondas começaram a crescer e jogar o barco de um lado para o outro. Houve medo, pavor. No outro texto de Mateus, eles estavam tão apavorados que quando Jesus veio andando sobre as águas para encontrar com eles, eles acharam que era um fantasma, porque pescador como hoje tem um monte de lenda, tem um monte de superstição. Naquele tempo eles também tinham. Eram monstros que vinham debaixo da água, eram personagens perigosos da crendice, do folclore, que podiam aparecer e destruir as embarcações. E quando Jesus vem andando, o que havia era medo, mas um medo tão grande, um medo tão bem estabelecido, um medo tão bem enraizado, que eles não conseguiram reconhecer que era Jesus. Porque é isso que o medo faz com a gente. O medo impede a gente de ver, o medo impede a gente de entender, o medo paralisa a gente. Você já ficou em casa, sozinho, à noite, a luz apagou, acabou a energia, e você começou a ouvir coisas? Começa a ouvir uns barulhos, aí você fica cismado. Eu conheço uma pessoa que estava sozinha em casa à noite, tudo apagado, aí ele vê um vulto passar assim. Ficou apavorado. Aí ficou pensando, vou lá olhar o que é ou não vou? Vou lá ver o que é ou não vou? Aí quando a luz voltou, ele foi. Com a luz vindo, fica tudo fácil. Mas aí quando ele chegou lá, ele teve mais medo ainda, porque era um morcego que tinha entrado e tinha se instalado lá na porta do quarto. Então a gente ouve coisas, o medo paralisa a gente. No medo a gente vê coisas, a gente imagina coisas, a gente fica paralisado. Deus fez a terra tremer para mostrar. Vocês estão com medo do quê? Vocês estão com medo de quem? De Pilatos? Vocês estão com medo dos soldados romanos? Vocês estão com medo de César? Então olhem isso aqui. Aí Deus tremeu a terra para mostrar. Olhem só quem realmente é poderoso nessa história. Olhem só quem pode mais que César. Olhem só quem pode mais que qualquer legião romana. Lembrem-se disso. A terra tremeu porque a gente tem medo. E Deus treme a nossa terra para a gente se lembrar que ninguém nesse mundo, nem os céus, nem a terra, nem os infernos, são mais poderosos do que o Senhor das nossas vidas. Aquela terra tremeu porque tinha medo. E Deus quis acabar com o medo dos corações, porque o medo paralisa a gente. Mas aquela terra tremeu, em segundo lugar, porque havia insegurança. Insegurança de saber agora o que seria. O que seria dessa igreja que está sendo perseguida, que está sendo morta, que está sendo sacrificada, que está sendo jogada aos leões. O que é que vai ser dessa gente? Qual é o nosso futuro? Esse é o segundo sentimento que habitou no coração daquelas pessoas, é insegurança quanto ao futuro, quando no presente as coisas não vão de acordo com o que a gente imagina que iriam.
quando a gente no presente não consegue controlar os acontecimentos, quando a gente no presente vê que escapa do nosso controle os acontecimentos da vida, esse sentimento de insegurança se instala no coração, não só com referência ao presente que estamos vivendo, mas muito especialmente com referência ao futuro. O que é que vai ser da gente? Eu perdi o emprego, como é que eu vou sustentar minha família? Eu fiquei doente, estou no hospital, quando é que eu vou conseguir sair daqui para retomar minha vida, minhas responsabilidades, meus compromissos? Vem aí gente que eu não tenho a menor ideia de como pode governar esse país, como é que vai ser meu futuro nessa loucura? Aí vai se estabelecendo no coração da gente essa série de inseguranças. E aí Deus faz a terra tremer. Porque no texto que nós lemos, a oração que eles estão fazendo, eles dizem assim: capacita os teus servos. É a oração que ele faz: capacita os teus servos. Deus fez aquela terra tremer, para que no meio daquela insegurança toda, com referência ao futuro, e muito especialmente com referência às nossas fragilidades, Deus fez a terra tremer para eles saberem que Deus é quem dá a capacidade. Que nós somos capacitados por Deus e não precisamos temer o futuro. E nem precisamos nos sentir sozinhos. E nem devemos nos sentir abandonados. Porque Deus que chama, Deus que converte, Deus que alimenta, Deus que habita em nós, Deus nos capacita. A promessa de Cristo nunca foi uma promessa só referente à vida eterna. A promessa de Cristo foi referente a essa vida aqui, e a cada dia dessa vida eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Deus faz a terra da gente tremer, justamente para que a gente se lembre que se a gente ficar esperando só da gente, que se a gente ficar confiando só na gente, que se a gente achar que a gente só é que tem que achar as soluções, se a gente acha que a gente é que tem que estar controlando a vida toda, Deus treme a terra da gente para mostrar: não. Quem capacita vocês sou eu, quem conduz a vida de vocês sou eu, e se Deus, o Pai, alimenta os passarinhos e veste os lírios, Ele vai fazer isso com vocês. Sabe por quê? Porque vocês para Deus valem muito mais do que pássaros e lírios. Em terceiro lugar, Deus fez a terra tremer, fez o terremoto acontecer debaixo do piso, do solo dos apóstolos e dos discípulos, porque não só porque havia medo, nem só porque havia insegurança, mas em terceiro lugar porque havia distração. Havia distração. Eles começaram a pensar em diversas outras coisas. Começaram a ser tomados por diversos outros desejos. E quando Deus olha para eles e diz assim: olha, a terra está tremendo porque vocês têm que voltar a focalizar o que é importante. Então a capacitação dos servos é para quê? Capacita os seus servos para anunciarem a tua palavra. Olha aqui para mim. Quando a gente começa a se distrair, colocando outras coisas na nossa vida que são mais importantes do que o nosso testemunho, do que a vida que vivemos para mostrar aos outros quem é Jesus, do que as oportunidades que nos são dadas para compartilhar a graça e o amor de Deus com outros. Quando a gente começa a se distrair com as coisas seculares sendo mais importantes do que as coisas espirituais, com os apelos materialistas sendo mais importantes do que a construção interior que o Senhor está fazendo conosco. Quando outros princípios, outros ensinos e outras vozes começam a tomar o lugar dos princípios, dos ensinos e das vozes da palavra dentro da gente.
Quando a gente se distrai, aí Deus vem e mexe a terra. Porque Deus quer que a gente focalize e se lembre, olha, não se esqueçam que a missão de vocês é o testemunho que vocês devem dar do Evangelho. Vocês carregam dentro de vocês a luz mais poderosa que existe, que é a luz do Evangelho. Façam essa luz brilhar. O Evangelho está na gente, está no coração da gente. A gente é luz de Cristo e é sal da terra. Não é para a gente ficar omisso, calado, é para a gente mostrar isso com a vida. E quando a gente se distrai, ou quando uma igreja começa a se preocupar com outras coisas que deviam ser apenas corolárias, apenas acessórios, e se esquece do essencial da sua mensagem, que é a proclamação do Evangelho, que é o testemunho da vida, então a gente precisa ter a nossa atenção voltada para o foco de novo. Aí Deus treme a terra, porque a gente dispersou demais. Ele treme a terra porque houve medo, ele teve a terra porque houve insegurança, ele treme a terra porque houve distração. Ele tremeu a terra porque houve acomodação. Em quarto lugar, Deus treme a terra da gente quando a gente se acomoda, quando a gente consegue o bom e se acomoda no bom. E porque se acomodou no bom, a gente não chega ao ótimo. E quando chega ao ótimo, a gente se instala no ótimo, se acomoda no ótimo. E porque está acomodado no ótimo, a gente não chega no melhor. E quando a gente chega no melhor, a gente se instala no melhor, se acomoda no melhor e não chega ao excelente. Nós temos essa tendência natural da gente de nos acomodarmos nas vitórias fáceis, naquilo que está mais à mão, naquilo que é mais imediato. E quando a gente se acomoda aí, quando uma igreja se acomoda ao que já conquistou, quando um cristão se acomoda àquilo que já está vivendo, quando na vida nos acomodamos às coisas que já conquistamos como se a vida tivesse terminado, aí a terra treme. Porque vida é movimento, entende? Vida é movimento, e vida é movimento para frente. Vida é movimento cada vez mais adiante. Isso aqui é uma escada que a gente está subindo. A gente não pode ficar acomodado no degrau de baixo se há tantos outros degraus mais acima. Aí então Deus treme a terra. Porque Ele quer o nosso bem, porque Ele quer o melhor para a gente, porque Ele quer que cresçamos, amadureçamos, e Ele sabe quantos degraus a gente ainda pode subir. Aí Ele treme a terra. Para a gente sair daquele degrauzinho que a gente chegou facilmente e acha que aquilo é o melhor dos mundos. Por isso que o texto diz que o Espírito de Deus encheu todos eles, renovou todos eles. O Espírito, essa palavra ruar do Antigo Testamento, pneuma do Novo Testamento no grego, quer dizer vento, só isso. Espírito é uma palavra que quer dizer vento. É até bom no português, espírito. É igual suspiro, né? Tem palavras em português que já dizem o que elas são. O Espírito é o vento. Então, sabe para que é o Espírito Santo? É para bater e jogar para frente. Ou então para bater e arejar. Ou então para bater e abrir as janelas. Ou então para bater e varrer a sujeira. Ou então para bater e ampliar a visão. Ou então para bater e fazer com que a gente siga. O Espírito Santo os renovou, botou para frente, disse: aqui ainda não, vamos caminhando. E Deus treme a nossa terra quando a gente se acomoda, quando a gente acha que já fez tudo.
Quando a gente se acomoda, é uma força de acomodação tão grande. Às vezes são uns tradicionalismos, uns legalismos, uns igrejismos tão enraigados, tão enraizados, tão profundos, que nada nos desacomoda daquilo que a gente está acomodado, a não ser que haja um sopro do Espírito de Deus nos botando para frente. E que, como Isaías orou na sua profecia, dizendo: Senhor, fende os céus para que vejamos a tua glória. A minha oração é que eu e vocês e esta igreja possamos ter os céus rasgados pelo Espírito de Deus, soprando sobre nós e nos colocando para frente. Sempre para frente. E tremendo a nossa terra. Para que, nesse caminho dos 80 anos, a gente possa seguir adiante, mas subindo os degraus e indo para cima. Em último lugar, quando Deus tremeu a terra dos discípulos, e quando aquela terra tremeu, a terra tremeu não só porque havia medo, não só porque havia insegurança, não só porque havia distração, não só porque havia acomodação, mas tinha uma quinta coisa acontecendo ali. A terra tremeu porque havia dispersão. Nos momentos difíceis a gente se dispersa. Aquela igreja que saiu unida daquela casa em que eles estavam orando, os 120 ali juntos, unidos em comunhão. Aquela igreja que estava unida e viu Pentecostes acontecer e o Espírito descer sobre a igreja. Aquela igreja, quando começou a haver a perseguição, o sofrimento, a luta, as adversidades foram se dispersando. Quando seus líderes maiores foram presos, eles se desanimaram. E aquela comunhão essencial, verdadeira, íntima, fortalecedora, ela começou a se dispersar, a enfraquecer. E aí sabe o que Deus fez? Deus disse: vamos reunir essa turma de novo. Porque igreja onde não há comunhão, igreja onde não há união, igreja onde todo mundo pega junto, igreja onde todo mundo contribui junto. Se uma igreja, essas coisas não estão acontecendo, ela é qualquer coisa. Ela é um clube, ela é um ponto de encontro, ela é um cineminha disfarçado, ela é uma boate com outro nome, mas ela não é igreja. Por isso, o texto diz que quando a terra tremeu, eles estavam reunidos. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Aí quando Deus quer fortalecer a nossa comunhão, Ele quer que a gente se junte para trabalhar junto. Ele quer que a gente se torne realmente uma igreja em que os laços estão entrelaçados. Aí Ele faz a terra tremer, para que a gente valorize o apoio do outro, o amor do outro, a oração do outro, o sustento do outro, a companhia do outro. As pessoas que mais sentem falta da comunhão da igreja são essas que ficam numa cama de hospital. São essas que estão lá, às vezes, vendo o culto pela internet e começam a sentir saudade do momento em que estavam aqui, como você, que talvez não esteja valorizando o que está acontecendo aqui, mas elas sabem, quando elas estão impedidas de estar aqui, é que elas sabem como isso é importante. E aí a terra tremeu, porque Deus fez reunir essa turma. A terra tremeu, irmãos e irmãs, porque havia medo. Tremeu porque havia insegurança.
Tremeu porque havia distração. Tremeu porque havia acomodação. Tremeu porque havia dispersão. Deus faz a terra da nossa vida, da nossa igreja, tremer para promover essas coisas. E tem uma última referência que eu gostaria de fazer, que é a mais importante, e não podíamos esquecer dela. Vejam que isto aconteceu, de acordo com o verso 31, depois de orarem. Depois de orarem, tremeu a terra. Sabe por que a gente ora? A gente não ora por causa de Deus. A gente não ora para mudar Deus. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A gente não ora para informar Deus do que está acontecendo, porque Deus já sabe do que está acontecendo. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Ele sabe como é que isso está caindo rápido. Ele sabe disso, ele conhece todos os detalhes da sua vida. A gente não ora para informar Deus de nada. A gente podia ficar mudo e Deus lê nosso pensamento. Deus olha nosso coração, Ele sabe o que a gente precisa, Ele conhece a gente, que besteira, a gente não precisa informar Deus de nada. A gente não ora para criar uma comunicação com Deus, porque essa comunicação já foi criada, Jesus Cristo veio e abriu esse acesso a Deus. Por Jesus Cristo nós temos livre acesso ao Senhor. Sabe por que a gente ora? A gente ora por causa da gente. A gente ora porque a gente precisa sentir a presença de Deus. A gente ora porque a gente precisa compartilhar com o Senhor as nossas dores. A gente ora para a gente se convencer de algumas coisas. A gente ora para Deus poder mudar o nosso coração. A gente ora para Deus poder mudar a nossa cabeça. É a gente que precisa de mudança. É a gente que precisa de transformação, não é Deus. A gente ora para que haja um momento em que Deus esclareça e ilumine, para que a gente entenda melhor. Aí quando a gente ora e está orando com persistência, Deus vai trabalhando o nosso coração, porque vai chegar um momento em que, se aquilo realmente não é o importante, o essencial, aquilo vai se dissolver naturalmente no coração e a gente começa a orar pelo que realmente é essencial e importante. Por que é que você disse, por que é que você acha que Jesus Cristo diz que quando você está cheio de mágoa e rancor no coração, você deve orar pela pessoa por quem você tem rancor e mágoa? Por que é que Jesus disse isso? Para você ir convencendo Deus de alguma coisa? Não. É para Deus ir convencendo você. Jesus manda orar pelo inimigo, porque aí Deus vai trabalhando no nosso coração e vai acabando com aquela mágoa, e vai acabando com aquele ressentimento. E a oração que a gente faz por pessoas que nos feriram, ela tem esse poder de ir dissolvendo essas mágoas todas, esses ressentimentos tudo, e tirando essa porcariada toda do coração, e tirando o que é escuridão no coração e dando luz. É por isso que a gente ora. Se a gente quiser ter coragem no lugar de medo, se quisermos ter segurança no lugar da insegurança, se a gente quiser ter foco no lugar da distração, se a gente quiser ter movimento no lugar da acomodação, se a gente quiser união e comunhão no lugar da dispersão, se a gente quiser isso, e começarmos a orar, colocando a nossa vida no altar, a nossa igreja no altar de Deus, as coisas vão começar a mudar na nossa vida, no nosso coração e na nossa igreja, porque quando a gente começa a orar, Deus vai mudando a gente. Deus muda o coração frio e torna o coração quente. Deus muda o coração que ama as coisas do pecado e coloca um coração que ame as coisas da palavra. Deus coloca amor pela obra de Deus, Deus coloca amor pelo reino de Deus.
Deus coloca amor pelo outro. Tudo isso vai acontecendo na gente enquanto a gente vai orando. Por isso que depois de orarem, a terra tremeu. A terra treme. E Deus mexe com a nossa vida e muda a nossa vida quando a gente começa a orar. No caminho dos 80 anos da nossa igreja, a nossa oração deve ser essa: Senhor, muda a minha vida para que eu seja um discípulo melhor, muda a minha igreja para que seja uma igreja melhor. Coloca o teu Espírito para soprar na gente, a partir de mim. Sopra a minha vida, sopra as folhas secas, meu coração cheio de folhas secas. Sopra essas folhas secas que estão inundando meu coração e traga aquelas flores coloridas, abertas, perfumadas da tua presença. Sopra na minha vida, para que eu vá para frente, para que eu me movimente. Sopra em mim, para que a tua graça e a tua misericórdia chegue a um monte de gente através da minha vida. Que essa seja a nossa oração, que nesse caminho dos 80 anos, Deus mexa nessa nossa terra, mas mexa muito nessa nossa terra, para que nós sejamos uma igreja de acordo com a vontade do Senhor. Que Ele assim nos abençoe. Amém.